8h27 no horário de Brasília, meia-noite e 27 no horário de Paris. A notícia que chega agora é Lula volta a dizer que o governo de Israel está fazendo genocídio contra palestinos. O Lula respondeu e falou pela primeira vez em público depois da sua fala lá no Egito, que causou o que eles chamam de conflito e desembaraço diplomático ou embaraço diplomático entre Israel e Brasil. Lula, no Egito, comparou as ações do exército de Israel e do governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu às ações nazistas de Hitler, da Alemanha de Hitler, contra os judeus em 1939, 1940. Lula agora, depois de uma semana, e foi uma semana muito intensa no Planalto e no Itamaraty, Lula se posicionou agora pela primeira vez. Antes da gente falar disso, deixa eu te lembrar o que aconteceu. Você que é assinante, você que está acompanhando a gente agora, eu estou recebendo essa notícia agora, inclusive porque os leitores mandaram para a gente. O que aconteceu essa semana? Lula falou o que falou no Egito. No dia seguinte, ele foi acusado de antissemita. Ele foi o próprio Netanyahu e o próprio ministro das Relações Exteriores lá de Israel disseram que ele não era persona não grata, era alguém que tinha que pedir desculpas a Israel. O próprio embaixador ou o próprio ministro das Relações Exteriores, a pessoa da diplomacia de Israel, ele levou o embaixador brasileiro, o Frederico Meyer, para o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, e lá ele protagonizou uma cena vergonhosa que nunca o Itamaraty, que é um grupo de profissionais, é importante dizer isso, o Itamaraty é formado por profissionais da diplomacia, nunca o Itamaraty foi humilhado mundialmente, e essa foi a primeira vez que isso aconteceu, porque o cara foi lá, deu esporro no Lula, do lado do embaixador do Brasil ali, em hebraico, sem o cara saber o que estava acontecendo. Uma coisa absolutamente negativa, que ninguém aceitou isso, ninguém, inclusive de outras embaixadas, não aceitaram isso. Piorou a situação, o Lula mandou o embaixador de Israel voltar, do Brasil em Israel, ele voltou, isso já é um gesto sério de que o pau vai quebrar. Quando o presidente fala volta, é que naquele lugar não vai ter mais embaixador. Fica o cargo em aberto. É claro, fica lá um ajudante de ordens, uma pessoa lá fazendo a curadoria, mas o embaixador oficialmente volta. Você tem que lembrar que o embaixador do Brasil em Israel, ele é aprovado pela Assembleia Nacional de Israel. Então ele também é uma pessoa que tem responsabilidade com o próprio governo. Ele não pode sair assim. Ele, quando sai, é porque o presidente está mandando sair. E quando o presidente está mandando sair, é porque já azedou. Já azedou. Chegou em Brasília, a extrema-direita tinha montado um circo pedindo o impeachment de Lula. Que extrema-direita é essa? A extrema-direita da Bia Kicis, que fez foto com deputada neonazista ano passado. Carla Zambelli, que inclusive disse que o sofrimento dos judeus não era tão sofrimento assim e que muitas vezes a ação dos alemães poderia ser relativizada. A gente está falando dessa extrema-direita que condena o que quer quando é conveniente. Então, essa extrema-direita, e sobretudo evangélica e bolsonarista, sionista e não sabe nem por que é sionista, não sabe nem o que significa isso, e que está passando por cima de um fato concreto de 30 mil mortes em Gaza, essas pessoas decidiram promover o impeachment do Lula, e isso não durou nem 24 horas, porque esse pedido não foi adiante. Foi logo agora, na abertura das atividades do Congresso, pediram isso, fizeram estardalhaço, fizeram à toa, porque não foi adiante. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, a União Europeia, 26 países da União Europeia, pediram cessar-fogo. O Biden disse que ia pedir o cessar-fogo. O príncipe William, filho do dedo de salsicha, o dedo de linguiça, Rei Charles, príncipe William, que é o cara que substitui ele se ele morrer, não quero que morra, mas também não é assunto meu, o filho do dedo de linguiça disse que também tem que ter cessar-fogo. O mundo começou a debater isso com mais seriedade. E começaram a dizer que Israel, de fato, precisa parar. Ontem,
A ministra da Igualdade Racial de Israel disse que tem orgulho das ruínas de Gaza. Ontem, o Al Jazeera publicou imagens de soldados israelenses roubando bens e pertences, e ouro, e joias, e dinheiro, e eletrodomésticos que ficaram ainda em condição de se usar, das vítimas que eles mataram. O exército de Israel já roubou 25 milhões de dólares das vítimas do massacre. Diante disso tudo, a discussão dessa semana foi se era genocídio, se era holocausto, se pode, se não pode. Aí a CONIB veio a público condenar o Lula, a Fierj veio a público condenar o Lula, todos os judeus sionistas condenando o Lula, os crentes sionistas condenando o Lula, passando por cima de um fato concreto. Tem 30 mil pessoas que foram mortas que não sabem por que foram mortas. Porque é uma política de extermínio e é uma política que se assemelha às políticas de extermínio étnico-racial da Gestapo e do exército nazista da Alemanha nazista de 1939. Não interessa o nome que você, dentro da tua comunidade, da tua sinagoga, porque você é um burro que está dentro da sinagoga agora, dizendo que isso tem que acontecer, você é um ignorante. Porque, inclusive, há intelectuais descendentes de pessoas do Holocausto dizendo, como um grande intelectual francês está dizendo, que ele não valida isso. A primeira judia a condenar, a primeira pessoa a dizer que Israel vai se comportar como os nazis, não foi o Lula. Foi Hannah Arendt, em 1948. Aí essa declaração do Lula ganhou uma repercussão no Brasil, né, para deslegitimar o Lula, e todo mundo da imprensa cagando mole, abraçando o discurso sionista. Teve uma pessoa lá na Globo News que disse, não, peraí, não é assim, a gente está discutindo a fala do Lula, mas a gente não está discutindo 30 mil mortes, a gente tem alguma coisa errada com a gente. Pois é, esse é o cenário, ok? Na minha opinião, tá? Vou botar só minha opinião aqui, isso tudo não é minha opinião, isso eu acabei de falar só o que aconteceu. A minha opinião é que a gente tem que começar a boicotar empresas que apoiam o genocídio em Gaza, na tua cidade. Seja judeu, seja crente, seja bolsonarista, seja o que for. Apoia genocídio? Apoio. Acabou. Tem que fazer uma lista, expor e não pode continuar ganhando dinheiro. Entende? E não adianta vir me denunciar não, tá? Porque eu volto, meu camarada. O Lula, depois disso tudo... Isso aqui era a minha opinião, tá? Depois disso tudo, o Lula aparece agora, à noite, e todo mundo achando que ele ia pedir desculpa, ele não pediu desculpa, pelo contrário, ele reforçou o que ele disse, e ele disse, é um genocídio contra palestinos, e eu vou ler aqui exatamente as palavras do Lula. O que está acontecendo... Abre aspas. O que está acontecendo em Israel é um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas, e não estão morrendo soldados. Estão morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. Fala do presidente Lula agora. Dá vontade de pegar essa última frase e tentar falar igual o Lula. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. O bicho é foda, meu irmão. Agora, sabe o que tá acontecendo? Cara, vocês não... O problema de vocês, inclusive vocês, judeu, sionista, o caralho, quem quer que seja no universo da linguagem, que um dia se bater de frente com um sujeito como o Lula, você vai perder. Você pode me ganhar. Mas o Lula você não ganha. Não é porque eu sou chupiroca do Lula, eu não chupo piroca do Lula. Tem que entender que o cara, ele com o microfone na mão, ele fode todo mundo. E o Lula conseguiu fuder vocês. Sabe quem ganhou essa guerra aí? Foi o Lula. Quem agora não abraçar esse discurso do Lula, porque o Lula está construído no mundo como uma liderança social. O próprio Antony Blinken, que é judeu, foi lá no Brasil, chegou e falou, porra, o Lula se preocupa com o sofrimento das pessoas. A gente diverge, mas o cara é de verdade. Ele não deslegitimou o Lula. E aí o Lula, com todo o cartaz que ele tem, ele ainda falou o seguinte, é genocídio sim.
corre atrás aí, prejuízo de vocês. Falei uma vez, estou falando de novo. Fim. Resolvam. Fantástico. Fantástico. E agora o Dino, agora que o Dino tá agora no STF, aí fudeu tudo. Cara, eu tô gostando dessa versão do Brasil, tá? Esse Brasil aí tá me dando muito orgulho. Tô muito feliz com isso. Tudo que tava trancado aqui, ó, tá saindo agora. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, viu? E o dia que o Bolsonaro for preso, eu autorizo qualquer pessoa a me ligar por qualquer meio, a qualquer hora que seja, porque eu vou passar a madrugada aqui fazendo live cantando samba. Apoie o nosso trabalho pelo Pix, colunadederça@gmail.com. Toda vez que você apoia a gente, nem que seja com R$1, a gente investe nos nossos jornalistas e também consegue trazer a atleta de peso para cá, para Paris, para cobrir as Olimpíadas. Apoie o nosso trabalho ou assine a gente lá no Instagram ou pelo apoia.se/coluna de terça. Valeu!